A pira humana no espetáculo mais triste da Terra. Eu sou Luiz César Rangel e você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Niterói, 17 de dezembro de 1961. Faltando uma semana para o Natal, 3.000 pessoas lotavam a matinê do Grand Circus norte-americano. Uma tarde muito quente, como é bem típico dessa época. Faltando 20 minutos para o final do espetáculo, a trapezista repara que a lona do circo está em chamas. Em pouco mais de 5 minutos, o circo foi devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora. O saldo, 503 mortos, e destes, 70% eram crianças. 80 pessoas ficaram feridas. Este ano, o incêndio do Grand Circus norte-americano completa 60 anos. Você verá agora o caso do incêndio do Grand Circus norte-americano. Quando falamos em 503 mortos e 800 feridos, geralmente pensamos no número de vítimas de um ataque aéreo, de um atentado terrorista em uma zona de conflito, ou mesmo em um naufrágio de um transatlântico como o Titanic. Mas se você nunca ouviu falar dessa história, saiba que esses são números de uma tarde de domingo, no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em um circo. O que seria apenas uma tarde de verão repleta de alegria se transformou em momentos de terror. 2 dias antes da estreia, depois de uma semana de intensa propaganda, com cartazes espalhados por toda a cidade que alardeava os superlativos do espetáculo, 60 artistas, 20 empregados, 150 animais, e tão importante quanto uma lona novinha em folha produzida em nylon e que pesava 6 toneladas. Só que a montagem do circo demandava tempo e muita mão de obra, tanto que Danilo Stevanovic contratou cerca de 50 trabalhadores locais para a montagem. Um deles era Adilson Marcelino Alves, o Dequinha. Guardem bem esse nome. Dequinha tinha antecedentes por furto e apresentava problemas mentais, tanto que trabalhou apenas 2 dias e foi demitido. Inconformado com a dispensa, Dequinha passou a ficar rondando as imediações do circo. Na estreia, em 15 de dezembro de 1961, o circo estava tão cheio que a venda de ingressos foi suspensa, para a frustração de muitos. Nessa noite, Dequinha tentou entrar no circo sem pagar o ingresso, mas foi visto e impedido pelo tratador de elefantes, Edmilson Juvencio. No dia seguinte, um sábado, Dequinha continuava a perambular pelo circo e começou a provocar o arrumador Maciel Felizardo, que era constantemente acusado de ser culpado da demissão de Dequinha. Seguiu-se uma discussão e Felizardo agrediu o ex-funcionário, que reagiu e jurou vingança. Foi então que, na tarde de 17 de dezembro de 1961, um domingo, Dequinha se reuniu com José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, planejando atear fogo no circo. Eles se encontraram no local denominado Ponto de 100 Réis, na divisão do bairro Fonseca com o centro, e decidiram pôr em prática a vingança. Um dos comparsas de Dequinha, que ficou responsável por comprar a gasolina, comentou sobre
a lotação esgotada do circo e o iminente risco de mortes. Mas Dequinha estava com muito ódio de Danilo Stevanovic. No momento da tragédia, o relógio marcava 3h45 da tarde. Faltavam 20 minutos para o espetáculo acabar. E a trapezista Antonieta Stevanovic, irmã de Danilo, notou o incêndio. Então foi uma correria louca pela sobrevivência. Não só entre os humanos, mas também entre os animais. E foi um deles, a elefanta Sema, que ao fugir de sua jaula acabou por arrebentar parte da lona, abrindo caminho para o maior número de pessoas fugirem. Mas isso teve um preço. Muitas pessoas que tentavam se salvar foram pisoteadas. Antes de eu contar o que acelerou esse incêndio e contribuiu de forma tão macabra para a tragédia, eu tenho um recado especial para você. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. A Tenda da Alegria se transformou em uma pira humana. Lembra que eu falei mais para o começo do vídeo que Niterói foi tomada de cartazes de propaganda anunciando as atrações e superlativos do circo, que era denominado, abre aspas, o maior da América Latina, fecha aspas? A lona, que chegou a ser anunciada como sendo de nylon, era na verdade feita de tecido de algodão revestido com parafina, um material altamente inflamável. Como as desgraças nunca acontecem sozinhas, na tarde do incêndio, a classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve. O Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói, estava fechado, e isso fez com que os cerca de 300 mortos contabilizados inicialmente logo se tornassem 400. A população arrombou a porta e os médicos em greve foram sendo convocados via rádio pelos soldados do Exército e compareceram ao hospital de imediato. Se não fossem as doações de sangue e material ou o trabalho intenso de voluntários e médicos vindos de todo o país e do exterior, teríamos muito mais que 503 mortos. Além de pronunciamentos solidários manifestados por diversas nações, a Argentina ainda enviou medicamentos, 6 cirurgiões plásticos e 8 enfermeiras do Instituto Nacional de Queimados. Os Estados Unidos, por sua vez, contribuíram com ataduras, antibióticos, soro e plasma sanguíneo. Escoteiros e lobinhos alegraram os leitos infantis. Médicos de clínicas privadas também foram atender. E até os cinemas e teatros de Niterói, Rio de Janeiro e outras cidades vizinhas interromperam seus espetáculos para averiguar se haveria médicos entre o público. Tal foi a dimensão da catástrofe. Padres também foram convocados de emergência para darem a extrema unção para as vítimas que não tinham qualquer chance de sobrevivência. Nos dias seguintes, o presidente João Goulart, então presidente da República na época, e várias outras personalidades brasileiras foram a Niterói para prestar o máximo de apoio e auxílio às vítimas. As agências funerárias não davam conta de atender as famílias dos mortos, que precisavam enterrar seus entes queridos. O estádio Caio Martins foi transformado numa oficina provisória para a construção rápida de caixões, e os carpinteiros da região trabalharam dia e noite. Presos de bom comportamento foram enviados para o cemitério de Maruí para trabalhar na abertura de sepulturas, centenas delas, a maioria para corpos de crianças.
enterros sem registros, desaparecimentos e tratamento em outras cidades estão entre os fatores que embaçaram a tarefa de dar números certos às mortes em Niterói. Com a lotação do cemitério de Niterói, uma roça no município de São Gonçalo, vizinho de Niterói, foi usada de urgência como cemitério para enterrar os corpos. O palhaço Carequinha ajudou no financiamento para a construção de um cemitério em São Gonçalo. Querem nos calar. Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos. Só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Os desdobramentos desse crime. O incêndio do Gran Circus norte-americano foi o que mais deixou vítimas no país até hoje e ganhou a imprensa nacional. A revista Manchete chegou a tratar o episódio como a maior tragédia ocorrida até hoje no Brasil, não só num circo, mas em qualquer local de diversão pública. Enquanto o jornal Tribuna de Imprensa considerou o incêndio a maior catástrofe dos últimos tempos no Brasil. A matéria de O Cruzeiro narrou que gritos lacinantes ouviam-se por toda parte. Depois, o silêncio e a morte envolta numa montanha de cinzas. A Tribuna da Imprensa descreveu um montão de corpos carbonizados na porta principal e outros espalhados pelas cadeiras e debaixo das arquibancadas. Um pouco longe do circo, era este o espetáculo, uns se arrastando quase em frente à estação da Leopoldina, outros rasgando suas roupas em chamas aos gritos. Os que conseguiram sair sem ferimentos gritavam por socorro. 2 minutos depois, chegava o corpo de bombeiros, que só teve um trabalho: juntar os mortos aos caminhões dos particulares e mandá-los para o necrotério. Um dos médicos que atenderam as vítimas do incêndio foi o internacionalmente conhecido o cirurgião plástico Ivo Pitangui, que chegou a escrever em sua autobiografia que aquela experiência foi a mais marcante de sua carreira. O fato é que após essa tragédia, o Brasil foi lançado à posição de liderança no ramo da cirurgia plástica, graças aos desafios trazidos pelo episódio. Para se ter uma ideia, o incêndio foi o início do uso de pele liofilizada, doada por americanos. Foi utilizada nos feridos. A evidente necessidade de cirurgia reparadoras e estéticas trouxe à tona a importância mais que cosmética da cirurgia plástica, até então negligenciada no país. Pitangui continuaria a tratar na Santa Casa de São Paulo as sequelas das vítimas do evento que ele considerara ter motivado o primeiro mutirão de cirurgia plástica registrado. As centenas de mortes em Niterói mereceram uma missa do Papa João XXIII, que doou o equivalente na época a 500 milhões de cruzeiros para o atendimento às vítimas. Depois de visitar o Hospital Antônio Pedro, acompanhado de seu primeiro-ministro, Tancredo Neves, o presidente João Goulart expressou ter visto o espetáculo mais triste de sua vida e, em um canto, isolado, chorou. Agora, vamos à análise desse crime. Apesar de tanta desgraça, pelo menos a polícia conseguiu chegar rapidamente aos autores de tanta maldade.
com base no depoimento de funcionários do circo que acompanharam as ameaças de Dequinha. Ele foi preso em 22 de dezembro de 1961. Os cúmplices, Bigode e Pardal, também foram presos. Muita gente se perguntou se o incêndio foi um acidente ou um ato criminoso. A explicação oficial para o incêndio teve como culpado Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, com antecedentes por furto. Em entrevista, sua mãe afirmou que ele tinha mania de assumir a culpa por crimes inventados e supostamente vítima de distúrbios mentais. Ainda que os peritos e a imprensa tenham atestado a precariedade das instalações, em especial das ligações elétricas, a polícia deu pouca vazão para as teses de acidente, preferindo se guiar pelas declarações de Stevanovic, segundo o qual só mesmo um crime poderia justificar o desastre. O Corpo de Bombeiros e o diretor do Serviço de Censura do Estado do Rio de Janeiro fizeram coro em favor das boas condições de funcionamento do circo. Os suspeitos foram apresentados à imprensa com direito a interrogatório aberto, protagonizado pelo governador em pessoa, o governador do estado do Rio de Janeiro. Dequinha confessou o crime, mas Bigode se declarou inocente, mesmo após Celso Peçanha, o governador, garantir ter conhecido o vendedor da gasolina com que Walter teria encharcado a lona do Gran Circo norte-americano. Em depoimento na Delegacia de Ordem Política e Social, o DOPS, quem não confessava no DOPS, até mesmo quem não era culpado, Bigode confessaria sua participação. Mas a opinião pública permaneceu dividida, com opositores do governo alegando que Peçanha tentava se salvar de quaisquer responsabilidades. O circo fora autorizado a funcionar mesmo sem condições adequadas para a segurança do público, como saída de emergência e extintores de incêndio. Vamos fazer depois o caso da Boate Kiss aqui no canal. Me remeteu a essa situação. Querem nos calar. Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos. Só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Em 24 de outubro de 1962, quase um ano após a tragédia, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos de internação em um manicômio judiciário, como medida de segurança. 7 anos depois, em 1969, Dequinha fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto, em Niterói, e foi encontrado morto com 13 tiros no alto do Morro da Boa Vista, na mesma cidade. O autor desse crime nunca foi descoberto. Quanto às penas dos comparsas, Bigode recebeu 16 anos de condenação e mais 1 ano de reclusão em colônia agrícola, e Pardal foi condenado a 14 anos de prisão e mais 2 anos de detenção em uma colônia agrícola também. Como ficou a vida após a tragédia? Não há dúvidas de que essa tragédia horrível marcou profundamente as vidas, não só dos moradores de Niterói, mas também de todo o país. O lamento de Jango, que o incidente foi o espetáculo mais triste da Terra, seria registrado e emprestado ao título de um livro sobre o caso, escrito pelo jornalista Mauro Ventura. Segundo Ventura, nenhuma das vítimas da tragédia recebeu qualquer indenização. Você já ouviu falar do Profeta Gentileza? O nome verdadeiro dele era José Datrino, dono de uma transportadora de cargas em Guadalupe, na zona norte do Rio. Ele morava com a mulher e os filhos quando soube do incêndio em Niterói e ouviu vozes divinas lhe ordenando
que abandonasse seus afazeres materiais e se tornasse representante de Jesus Cristo. Em cumprimento de premonições adolescentes sobre a sua missão na Terra, foi assim que, na véspera de Natal de 1961, nasceu o profeta Gentileza, desamparando a própria família para levar seus ensinamentos espirituais no terreno onde o Gran Circus norte-americano ruíra. Perambulando pelas ruas vestido com uma túnica branca e barbas longas, Gentileza frequentemente era chamado de maluco. Havia uma lenda urbana de que Gentileza perdera a família no incêndio do circo, mas isso não era verdade. Antes de morrer, em 1996, deixou escritos nos pilares do viaduto do Caju, no Rio de Janeiro. As centenas de mortes agonizantes no Gran Circus norte-americano, mais de 2/3 crianças, são tratadas em uma das psicografias de Chico Xavier. Segundo o médium, os corpos das vítimas de Niterói eram animados por almas culpadas pelas mortes de mais de 1.000 mulheres e crianças cristãs na Gália Romana, no ano 177 d.C. Uma arena na cidade de Lyon teria sido molhada de resinas e cercada por farpas embebidas em óleo, com apenas uma passagem estreita para a fuga. Os desafortunados teriam lutado pela sobrevivência entre fogo e cavalos ensandecidos. Infelizmente, esse caso seria apenas o primeiro incêndio de grandes proporções a vitimar pessoas em espaços fechados no país. Em 1974, o incêndio do edifício Joelma, no centro de São Paulo, faria 187 vítimas e 300 feridos. E em 2013, o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, mataria 242 pessoas e deixaria outras 680 feridas. Espero que tenham gostado da análise desse caso. Meu nome é Luiz César Rangel. Eu te vejo no próximo crime. Sine qua non. LCR Imagem